Vamos Qual lá. que é o nome da sua tese, Tabaco? Tese 5. Por um pessoal popular, socialista e enraizado na vida do povo. O crescimento da pobreza é reflexo do desmonte das políticas públicas causados, por um lado, pelas políticas neoliberais do governo Temer e Bolsonaro, e, por outro lado, pela conciliação de classes dos governos petistas. São 19 milhões de brasileiros diante da fome, mais de 14 milhões de pessoas em idade ativa estão desempregadas. A direita está desmontando a saúde, a educação e a assistência social. A direita, há 30 anos, governa São Paulo, privatiza e mantém uma polícia violenta e continua com o desmonte, permitindo a destruição da natureza. É missão derrotar o tucanato, eleger deputados estaduais para defender projetos que interessam ao povo. O pessoal está crescendo, mas tem que se comunicar com a periferia e com o interior do estado. A comunicação interna também tem que melhorar, integrando filiados e as correntes, organizando a formação dos militantes. Eles defendem a criação de uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Eles defendem a proibição que os militantes de participarem de movimentos de direita. E falam em criar um setorial interreligioso. Calma aí. Justamente... Só para eu pegar aqui, calma aí rapidinho. Eles defendem uma frente ampla, eles proíbem militantes de participar de movimentos de direita. Tá, peraí. Eles defendem uma maior comunicação entre os parlamentares e os filiados, o que é muito saudável. E, visando as eleições de 1922, eles falam em debater medidas que interessam ao povo, como garantir saúde, educação, moradia, respeito e dignidade para vacina, auxílio emergencial, participação popular no governo, proteção da natureza, tarifa zero, segurança pública com contenção da violência, pleno emprego, salário digno e investimento público na ciência, pesquisa e tecnologia. A tese é essa. A única crítica que eu faço... Só um instantinho, você falou alguma coisa de religião? Que eles defendem? Sim, eles defendem criar um setor interreligioso, uma setorial interreligiosa. Tá. E a crítica que eu faço a essa tese, a tese 5, por um pessoal popular, socialista, enraizado na vida do povo, é a criação de frente ampla. Eu entrei em contato com eles, perguntando o que eles consideram frente ampla, aliança com que partidos? Não me responderam. Foram 2 dias, em 2 dias eles não são capazes de responder. E eu acho que a gente tem que, além de analisar as teses, a gente tem que analisar a capacidade de cada corrente de responder às nossas dúvidas. É fundamental isso. E é isso. Eu concordo plenamente com isso, né? É muito complicado. Eu e o Tabaco, a gente está tentando falar com as correntes desde semana passada. A gente falou com 13 correntes, né? Que são as 3 correntes principais do PSOL. E nós tivemos resposta de 4 apenas. Mas a gente tá falando com eles desde... Hoje faz uma semana. A gente começou na terça, não foi, Tabaco? Não, peraí. Eu queria fazer uma observação que eu achei muito interessante na tese que o Tabaco... tá falando, que é sobre essa questão de criar uma setorial interreligiosa, né? É complicado, porque você não pode ter esperança de penetrar a população se você não penetrar na religião também,
né? E essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis que a gente tenha, porque as pautas identitárias, no geral, elas vão conflitar com a maior parte das células religiosas, né? Porque as células religiosas, elas são altamente conservadoras, em sua grande maioria. Em sua grande maioria eu não diria, mas muitas são altamente conservadoras, né? E aí como é que você cria identificação entre as lutas identitárias e a questão religiosa? Existe como fazer, mas vai ser uma coisa que vai dar trabalho e é uma coisa que a gente precisa fazer, né? A gente precisa penetrar as camadas religiosas também, porque os evangélicos, por exemplo, eles são uma crescente dentro da população, né? E é complicado. Se a gente não se fizer presente dentro das religiões, né? A direita vai abarcar tudo como está fazendo, né? E não é uma direita centro-direita, não, é uma direita que está com o pezinho ali na extrema-direita, né? Esses religiosos, o cara lá que foi hoje na CPI, o reverendo Hamilton e tal, né? Esses caras, eles têm muita influência e a gente precisa penetrar nessas camadas para diminuir essa influência. Essa influência, ela é nociva, né, para todo mundo, na verdade, né? Porque quando você consegue criar um curral eleitoral de direita dentro de uma igreja e você consegue transformar política em falsa fé, né? Igual se falou muito que a esquerda era de Satanás há um tempo atrás e tal, essas coisas, né? Acho que todo mundo lembra que teve isso no passado, né? Ridículo. Mas aconteceu. Então, é uma preocupação genuína e legítima que geralmente os campos mais radicalizados da esquerda sequer levam em consideração, né? Tipo, evangélico é bolsonarista e pronto. Não é. Evangélico não é bolsonarista. Evangélico é manipulado pelo pastor. Entendeu? Evangélico. Oi? O quê? É o contrário. Os bolsonaristas são evangélicos. Mas nem todo evangélico é bolsonarista. Então, é isso, né? Então, eu acho que eu acho que essa é a única tese que fala sobre isso, sobre a criação de uma setorial interreligiosa dentro do pessoal. Eu acho que é uma coisa essencial que seja feita. Se você quer penetrar na população, você vai precisar chegar nesse segmento da população. Não tem como, entendeu? Eu achei que é muito inteligente isso dentro dessa tese. Eu perdi até o raciocínio. Então, eu acho, assim... Eu tenho críticas e tenho elogios de como será feito essa setorial, quais são o que vai predominar, tipo, as pessoas que vão compor esse setorial, se vai ser um setorial diversificado, porque, assim, são muitas religiões, são muitas visões diferentes, controversas, algumas são mais conservadoras, outras não. Como vai ser esse debate dentro do setorial, como vai ser essa própria formação do setorial? Então, eu acho um terreno bem espinhoso você juntar política e religião. Eu acho uma coisa um tanto espinhosa, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está vendo o retrato agora do que está acontecendo com o bolsonarismo aí, que acontece com outros que usam religião e como é que eles usam. Como a gente vai levar esse debate nesse setorial? Isso é muito importante pensar nisso, sabe? Pelo tema espinhoso que você está entendendo, né? Porque existem religiões que vão ter um pouco mais de representatividade do que outras, tem um pouco de mais poder do que outras. Como vai ser a influência disso, dessas religiões dentro do partido? Então, a gente tem que pensar nessa construção desse debate, o que vai acontecer, entendeu? Como é que vai ser? A gente tem que pensar em tudo que é relacionado à questão da religião, e sobre essa questão nossa da história conservadora toda que tem, da população. Vocês viram a questão do aborto, o debate que teve, em que tanto espíritas, quanto evangélicos, quanto pessoas que são da Umbanda, são diferentes linguagens que abordaram sobre a questão do aborto. E controversos, sabe? Assim, eu vi uns debates de 4 religiões assim, falando, cada um membro era de uma.
eu fico assim, gente, é muito diferente as visões que eles têm. A gente tem que pensar nisso, porque a gente tem uma minoria, boa parte, a gente tem a minoria dentro do partido, que são pessoas da Umbanda, são do Candomblé, são de outras religiões, né? Tem espíritas, e são religiões que são menores comparada com a católica, em números, né? Estou falando de números de pessoas, não estou falando da religião em si. E então tem que tomar com isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como vai levar, vai ter que ter detalhado como vai ser esse setorial, como vai ser a abordagem dele dentro do partido e a abordagem da própria direção da religião dentro do partido, porque você vai levar essas coisas para lá, né? Vai ter esses acordos fechando para lá. Como é que vai ser essa questão? É só essa minha maior preocupação mesmo, que religião e futebol, vocês sabem que são coisas perigosas para levar para o debate político. Sim. Bom, então vou falar também um pouquinho sobre essa tese 5, né? Pessoal popular e raiz para o povo, alguma coisa assim. Vamos lá. Eu fiz aqui uma anotação, né, de alguns pontos que eu achei que valeriam a pena falar. Frente ampla para derrotar Bolsonaro. Eu acredito o seguinte, é necessário uma frente ampla, isso é indiscutível, precisa ter uma frente ampla. Por quê? Porque a gente tem que ver a conjuntura atual, o cenário atual, tá? Depois a gente vai fragmentando aí com a primeira etapa, depois a gente vai passando para a segunda etapa e para a terceira. Isso. Esse é o meu pensamento. É discutível, Rodrigo. Não entendi. Isso, você falou que é indiscutível e é discutível, porque a gente tem que fazer aliança com partidos de esquerda, tem que acabar com a confusão. Não, tá, tudo bem, eu estou dando o meu ponto de vista, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que uma frente ampla, mais uma frente ampla da esquerda, só deixando bem claro, tá? Uma frente ampla da esquerda eu acho totalmente necessária aí, porque, assim, querendo ou não, a gente pode correr o mesmo risco do que aconteceu em 2018. A esquerda se fragmentou todinha, e Bolsonaro levou a maior fatia do bolo. E estamos aí padecendo até hoje por conta disso. Eu concordo nesse sentido de frente ampla, uma frente ampla da esquerda, né, para que a esquerda consiga derrotar o bolsonarismo e não aconteceu o que aconteceu em 2018, que foi PT para um lado, foi PSOL para o outro, foi PCdoB para o outro, e cada um não conseguiu nem 10% de votação. E quem conseguiu mais votação foi o Bolsonaro, que é a extrema-direita, que é bem pior que qualquer outro partido da face da Terra. Então, eu acho necessário uma frente ampla de esquerda. Isso eu acho que meu posicionamento pessoal, acho que é necessaríssimo, tá? Aqui, ó, proíbem os militantes de militar com a direita. Errado não estão, tá? Porque, assim, não faz sentido. Como que você é de esquerda e vai militar por uma causa da direita? Vai militar para que só quem tenha privilégios sejam os ricos, os poderosos. Não faz sentido. Então, eu acho bem coerente esse ponto que eles levantaram. Debates de medidas públicas. Isso daí é indiscutível, né? É necessário, extremamente necessário. Vou dar exemplo aqui das escolas que são extremamente sucateadas. Temos hospitais dentro de São Paulo que estão fechados, sucateados, e poderiam ter sido muito bem aproveitados nesse período de pandemia. Principalmente no ano passado, que foi o começo da pandemia. Então, eu concordo com isso também. Agora, quando chega nesse ponto aqui, é que é dado de cabeça, tá? Seguinte, defende uma setorial interreligiosa. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o que acontece? Quando você fala o seguinte, interreligiosa, quantas religiões a gente tem hoje? Só no Brasil, só em São Paulo, vai. Só em São Paulo, vamos reduzir. Só para São Paulo, porque a gente está falando de teses estaduais. Quantas religiões tem aqui? A gente tem Xangô, a gente tem os crentes, a gente tem os espíritas, a gente tem, sei lá,
budistas, a gente tem hinduístas, uma infinidade. Ó, vamos dar o exemplo da Melânia. A Melânia, ela é uma convertida do islamismo. Será que isso vai dar certo na prática? Porque a teoria, no papel, pode estar bonitinho ali, mas isso na prática não vai funcionar. Porque cada um tem um posicionamento divino, tem uma ideia. E sem falar que temos os ateus, temos agnósticos. Então, assim, essa daqui, cara, tem mais contras do que pós. Real. Não faz muito sentido. Assim, é interessante ter algo nesse sentido de religioso, de ganhar militantes dentro da esfera religiosa. É interessante, isso é um pós, né? Isso faz sentido. Porém, é aquela coisa. Qual religião que vocês estão falando, estão se referindo? Se for todas, vai ter que haver um respeito ali dentro, né? Vai ter que haver um respeito ali dentro, porque vai ter gente da Assembleia de Deus, vai ter gente da Universal, vai ter espíritas kardecistas, vai ter gente do Xangô, vai ter gente que é, como é que fala, hinduísta, budista, islamistas. Então, assim, tem que ter isso é uma questão extremamente delicada, né? Mas, assim, a ideia central, pelo que eu entendi, está voltado mais para a questão dos crentes mesmo, dos crentes, das várias vertentes da religião dos crentes, né? Como, por exemplo, os que eu citei aqui. Eu acho que eles querem chegar a se aproximar dessas pessoas, dos Assembleia, da Universal e tal. Eu acho que eles estão querendo levar a questão da militância de esquerda por conta disso, porque são religiões, coloco entre aspas, porque não é só elas que são religiões, tá? Que se intitulam cristãs, né? Se rotulam como cristãs, porque muitas vezes na prática não funciona. Mas, assim, essas religiões que têm o Cristo ali como um espelho, né, que realmente o vê como um espelho, vê que o cara era de esquerda, o cara tinha ideias de esquerda, e trazer essas pessoas para a militância. Então, tem mais contras do que pós nessa história aqui, tá? Drico, posso falar sobre esse assunto? Claro, já encerrei. Pode falar. Viu? Eu acredito que um setor do pessoal interreligioso seria para organizar rodas de conversa com todos, com qualquer religião, conversar sobre política, sobre o que é direita, o que é esquerda, essa rivalidade entre rico versus pobre, que é a luta entre direita e esquerda, é rico versus pobre. E a gente tem que conversar com todas as religiões mesmo. Organizar rodas de conversa. Pode ser com evangélico, pode ser com espírita, pode ser com hinduísta, pode ser com o que for. A gente conversa. A ideia é fazer roda de conversa, eu acho, com qualquer religião. Porque as coisas que a gente defende não é para ninguém em específico, não é para nenhuma religião, é para todas. A gente defende os pobres de qualquer religião. Posso fazer uma observação rapidinha? Eu acho que assim, um setor interreligioso do pessoal, acima de tudo, ele tem que primar por ensinar o conceito de laicidade de Estado, entendeu? Laicidade de Estado não é que você é contra a religião, não, é o respeito a toda a religião, né? Mas é isso, entendeu? Então, eu acho, que assim, né, na verdade... A tolerância, né, religiosa. Exato. E fazer com que as pessoas entendam que é assim, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, entendeu? Né? Eu só quero saber se eu, que sou satanista, você aceita nessa porra, tá ligado? Entendeu? É só isso que eu quero saber, entendeu? Eu acho que esse... Olha, gente, eu vou falar... As pessoas que estão lá dentro vão ter esse discernimento. Se tiver esse discernimento aí que o Brasil é um Estado laico, né? Ótimo, ok, eu super apoio. Então eu continuo seguindo o meu senhor Beelzebub de todo o coração. Gente, eu vou falar pelo coletivo que eu faço parte. Deixa eu ver, entrou mais algumas mulheres agora.
Tem todas as religiões que vocês imaginarem ali, gente. Eu sou sem religião, eu sou uma ex-mormon, eu já fui católica e uma ex-mormon. E hoje eu não tenho nenhuma religião. Nós temos Umbanda lá você no não é muçulmana? coletivo. Oi? Você não é muçulmana? Não, eu não tenho religião. Você não É a falou que Melânia que é. Ah, Mel, Eu a não Mel que é tenho, muçulmana. não. E só no coletivo, só para você ver, o coletivo, todas as mulheres que estão no coletivo são do PSOL, do coletivo Marielle, que eu faço parte. Nós temos Umbanda, Candomblé, temos evangélico, neopentecostal, pentecostal, temos da ortodoxa, temos da católica, a nova católica que tem lá, que é do padre Fábio Melo, que é mais adepto do... Ai, como é que eles chamam? Eles são carismáticos, né? Os carismáticos. Porque são duas católicas. Tem o pessoal mais conservador, que é a minha madrasta. Tem várias e o pessoal correntes, da carismática. Né? O catolicismo ele é uma coisa única, então, mas ele é... também tem várias coisas lá dentro e tal, né? Tem espírita dentro do coletivo. E a gente consegue ter uma relação, a gente achou uma coisa comum entre nós. Mas eu te garanto que se fosse entrar no debate político, o negócio... Não, do debate religioso ali não prestaria. Mas a gente trabalha pelo bem comum, que é o social. Então, a gente desenvolve ações sociais, a gente vai começar a desenvolver formação política para as mulheres e trazer mulheres para entrar para a política. É a nossa meta, sabe? Nós conseguirmos fazer ali daquele coletivo sair o máximo de mulheres para a política que puder. Já tem uma porcentagem ali que já foi candidata a vereadora na outra, a gente quer duplicar na próxima eleição do coletivo mulheres que vão estar na candidatura. Então, mas a gente não entrou no debate religioso. Foi o que eu falei, a gente não entrou nessa questão, porque existe uma diferença, não vou mentir, assim, que, por exemplo, eu não acredito em determinadas coisas religiosas que pregam, eu sou mais do sentido prático, e aí tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que acredita que não existe vida após a morte, tem gente que acredita em espírito, então... É uma coisa intensa. Eu acho que tem que centralizar no que vai ser debatido nessa questão, não a particularidade da religião, mas foi como o Dan falou, a gente lembrar que a gente está num Estado laico e lembrar que as particularidades da sua religião são particularidades da sua religião e que você vai ter que respeitar dos outros. E o que vocês têm em comum para estar fazendo, para estar participando da sociedade, para estar desenvolvendo um projeto político, porque, na verdade, se vai estar no setorial do partido, almeja desenvolver um projeto político, né? Ninguém que está no partido político não tem influência na política. O maior problema disso é que é meio abstrato o que a tese prega. Ela fala a criação de uma setorial interreligiosa, mas não define muito bem. Da mesma forma como o Tabaco estava falando, que não define muito bem o que eles querem dizer com frente ampla, né? Porque assim, o que vocês três querem dizer com frente ampla não é o que eu quero dizer com frente ampla. Entendeu? Né? Quando eu falo frente ampla, eu não penso nisso que vocês estão falando, por exemplo. Entendeu? Mas é assim, existem várias conceitualizações do que é frente ampla. Dentro dessa tese, o que eles estão querendo dizer? Eles não explicam muito bem. Uma setorial interreligiosa. Como? Que jeito, né? Uma coisa que eu senti em todas as teses que eu li é que, assim, se fala muito, tipo, porque o Bolsonaro isso, porque o Dória aquilo, porque tá um monte de gente passando fome, porque o Brasil tá uma bosta, tá ligado? E na hora de apresentar mesmo a proposta da parada, a gente vai fazer isso, isso e isso, entendeu? Né? Tipo, foi o que eu falei ontem com você, quando a gente tava falando do seu roteiro, não foi, Drico? Uhum, sim. É isso, e eu senti mais ou menos isso em todas as teses, entendeu? Né? Não se fala muito bem como vai fazer o quê, entendeu? Né? Vamos fazer isso, e pronto, você entendeu? E aí Só se fala na problemática, mas não falam muito, na solucionática, é muito raso a solução. A solucionática é zoada, entendeu? Exatamente. Pessoal, essa setorial interreligiosa não é para discutir religião, gente. É para discutir política com todas as religiões. Sim. A gente não vai discutir religião. Mas você percebe, a gente tá falando disso há meia hora. Olha só quantas coisas você precisa pensar
quando você tá colocando esse assunto na mesa. É isso, né? Entendeu? Né? Eu acho que a prioridade deveria, eu acho, não os caras da tese, não sou dessa tese, eu acho que a prioridade, quando você cria um negócio desse, é falar, mano, laicidade é um negócio mais legal, senta aqui, deixa eu te contar como é que funciona. Eu acho que a prioridade tem que ser essa. Concordo. Mas eu não sei se é isso. Mas eu não sei se é isso que eles estão querendo dizer. Eu não sei. Porque a tese não explica muito bem. É isso, né? Ou explica... É importante. Esse ponto é importante a gente considerar, porque é só pensar nas bandeiras que a gente está levantando. Quantas leis aí, o aborto, outras questões que a gente levantou aí, vai entrar em conflito com várias pessoas do setorial interreligioso, né? Os evangélicos aí detonaram as nossas parlamentares feministas que levantaram a bandeira aí de vários projetos, né? Mas eles fizeram isso porque eles não entendem a laicidade de Estado, entendeu? Beleza, você acha errado não fazer aborto? Porque o certo é isso pra tudo, tá ligado? Você acha errado não fumar maconha? Não fume. Você acha errado fazer aborto? Não faça. Você acha errado dar o fiofó? Não dê, tá ligado? Cada um que cuide do seu, tá ligado? É isso, sabe? É isso, né? Mas a questão da religião... Eu penso mesmo, Dan. Não, é claro. E assim, tipo, você é evangélico, aí você é uma evangélica, vamos colocar assim, e você tem uma amiga que, puta amiga, acho que eu vou fazer aborto, tá ligado? Você vai falar pra ela, eu acho que isso não é bom e tal, e aí você pode vir apelar e, é pecado, ou você pode ser mais cristão e ter amor ao próximo e falar, para pra pensar, você talvez se arrependa disso o resto da sua vida, se você fizer... Existem outras formas de abordar, de não, senão você vai pro inferno, você entendeu? Eu acho que quando a gente fala de um setor interreligioso, porque a questão da solidariedade, pra mim, é um dos pilares do que é ser socialista, é você ser solidário, tá ligado? Você entendeu? Né? E você vir com esse papinho de senão você vai pro inferno, tá ligado? Você não tá sendo nem socialista, nem cristão, você tá sendo um cretino, que só quer fazer a cabeça da pessoa ficar em parafuso. Porque no que você tá ajudando? De fato, quando você fala um negócio desse, você entendeu? O cara é gay, você dá o cu, você vai pro inferno, tá ligado? No que você tá ajudando o cara nisso? Você não tá ajudando em nada, tá ligado? Então, na minha leitura, uma setorial interreligiosa, ela deveria meio que implementar ideias socialistas dentro da religião, sem querer, tipo, destruir o que a religião é, porque aquilo faz parte da formação cultural das pessoas, mas imbuindo, sobretudo, solidariedade, porque as religiões, elas têm conceitos diferentes, mas em essência, todas elas vão pregar a solidariedade, né? Seja você cristão evangélico, cristão católico, muçulmano, judeu, budista, espírita, do candomblé, da umbanda, de religiões de matrizes afros, satanista não, tá ligado? Tirando esses, tá ligado? Todos vão pregar solidariedade, tá ligado? Todos vão pregar solidariedade, você entendeu? Posso resumir com uma frase tudo isso que você falou? Existe uma filósofa, né? Chama Tia Má. Ela é uma baiana e ela resumiu, inclusive, aquele slogan do Bolsonaro em 2018, que ela fala o seguinte, liberdade acima de tudo e Deus dentro da fé de cada um. Resumir tudo que você falou, cara. Se for para criar uma setorial, Deus vai estar na fé de cada um, porque é uma questão cultural. Agora... E se eu não acredito em Deus? A laicidade... quem não acredita em Deus... Aí você vai pro inferno. Aí você vai pro inferno. É a liberdade. Eu sou ateia, e aí? Entendeu? Não, eu sou ateia. Tem liberdade para poder escolher. É os primeiros que falam, meu Deus, quando o avião tá caindo, tá ligado? Não, eu não acredito em Deus. Eu acho que quando eu uso o nome de Deus, é mais como uma figura poética. Não, tudo bem. Não porque eu acredite. Porque eu acredite. Saquei. Não, tô zoando. Eu sou mais ciência, eu acredito em fatos concretos. Nessa, deixa eu te falar um bagulho. O Estado é laico. Tá vendo? Só que uma coisa, tá vendo? Até se você fosse levar para um debate religioso, é difícil aceitar que existem os ateus. Não é.